Weather Report entrevista agora Carlos Humberto, criador da Travel Tech Diaspora Black, que vai nos falar sobre o seu filão, sobre o seu negócio e como isso impacta sobre a população negra, a população preta brasileira, sobre os afro-brasileiros, e como há todo um universo a ser explorado ali, que a diáspora está fazendo isso muito bem há algum tempo e fazendo um sucesso silencioso. Cláudio, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? É um prazer aí poder contribuir. Meu caro, fale um pouco sobre a empresa, como é que foi essa ideia, como é que vocês desenvolveram esse projeto, que é muito mais do que uma agência de viagem. Como é que é isso? Conta pra gente, por favor. A Diaspora.black, Marcelo, é uma empresa de tecnologia para venda de turismo, cultura negra, treinamentos e hoje atividades online, né? Nós nascemos há 4 anos. No primeiro ano, nós desenvolvemos a tecnologia para venda de hospedagens, que nós temos hoje na plataforma, né? São hospedagens em casas, em hotéis, em pousadas, com a garantia, as pessoas que compram hospedagem na nossa plataforma tem um grande diferencial. Além da qualidade e conforto, estão buscando respeito, né? Estão buscando valores. E quem oferece na nossa plataforma está entregando também esses valores. Então, nós começamos com as hospedagens, com a hospitalidade. No ano seguinte, em 2017, nós começamos a validar o serviço de experiências, que são roteiros que contam a história da comunidade negra, nos centros urbanos, nos interiores. Vou dar um exemplo de que roteiros são esses, né? Aqui na capital de São Paulo, estou falando daqui, nós temos um bairro que é conhecido internacionalmente no trade de turismo, né? Que é o bairro da Liberdade, né? Turistas do mundo inteiro vêm para esse bairro, saem desse bairro sem saber por que o bairro tem esse nome, né? O bairro tem esse nome porque é uma das referências da resistência negra na capital paulistana, né? E essa referência, ela não ficou no passado, ela está viva. Está na arquitetura que está presente ali dentro do bairro, está na gastronomia, você pode comer comidas africanas ou afro-brasileiras, está na musicalidade, tem diferentes ritmos africanos ali no mesmo bairro, que é um bairro também cercado por escolas de samba, né? Então, o que acontece? O mercado convencional de turismo, ele não otimiza esses outros roteiros. E todo mundo perde, a economia perde, os empreendedores desse bairro perdem, a história da comunidade negra nesse bairro perde. Então, por isso, nós criamos esses serviços para contar essas histórias que o trade convencional não contava. Então, hoje, nós chegamos com esses serviços em quase todas as capitais brasileiras, são pessoas que ofertam, né, serviços de experiências, que são roteiros turísticos, gastronômicos, culturais, que nós começamos a validar em 2018, né? Não, minto, 2018 mesmo. E de lá para cá esse serviço foi um dos que mais cresceu também. Depois nós entendemos que era necessário também treinar empresas, porque a gente vem oferecendo hospitalidade, mas nem todas as empresas sabem como lidar com o consumidor negro, né? Que é esse consumidor que vem crescendo. Você fala em empresas, você está falando das empresas de hotelaria, do que você está se referindo? Não só empresas de hospitalidade, mas empresas do setor turístico como um todo, né? Que vão desde restaurantes, a companhias aéreas, agências de viagens, agências de comunicação, que não sabem como lidar com esse consumidor negro, né? Então, nós desenvolvemos um treinamento que pauta a criação de um padrão de qualidade para esse consumidor, né? Entendendo a partir de normas de boas práticas, como lidar com situações de conflitos, né? Então, esse treinamento que nós começamos a desenvolver com algumas empresas, esse treinamento cresceu bastante. Nós já atendemos grandes empresas, treinamos empresas de hospitalidade como o WeWork, que é um dos maiores coworkings do mundo, né? Eles também atuam no setor de hospitalidade. Treinamos hotéis, pousadas. E, para além do treinamento, né, a gente também começou agora, por conta da pandemia, né, nós fomos, assim como todas as empresas do setor, nós fomos muito afetados, né, muito abalados. Mas, com a facilidade de ser uma startup, que
tem essa dinâmica mais rápido, pense rápido, erre rápido, né? Então, nós entendemos que não dava para ficar velando, né, a crise. Então, na primeira semana de março, quando a crise começou, né, do setor começou a ficar bastante contundente, nós rapidamente começamos a validar um outro serviço que a gente já tinha começado a validação, mas estava na gaveta, que é o serviço de eventos online, né? Então, nós lançamos uma plataforma de eventos online, e essa plataforma já na primeira semana teve um estouro muito grande de adesão, né? E hoje a gente tem uma série de atividades online, cursos, palestras, oficinas, né? Workshops, shows de produtores culturais negros, de pessoas que trabalham com cursos, com palestras, que começaram a ofertar esses serviços na nossa plataforma. Então, esses hoje são os nossos serviços, né? Ao contrário de todas as empresas de turismo, a grande maioria que ficou parada, nós, durante a pandemia, retomamos a nossa curva de crescimento, entramos no mercado, que é um dos mercados que mais crescem também, que é o mercado de atividades online, de cursos online, e hoje nós já somos um case aí de plataforma de atividades online relacionadas a experiências da cultura afro. Meu caro, se fala muito, quer dizer, isso é um dado real, quer dizer, a população negra, a população preta brasileira, ela é mais que a metade, né? Entre pretos e pardos e mestiços, ela é mais do que a metade da população brasileira. Mas em termos de consumo, o quanto ela representa, certo? Em termos de consumo para um produto como o seu, ou melhor, um produto como um produto turístico, certo? Quantos deles viajam? Quantos deles impactam nesse mercado, certo? Quantos podem vir a impactar e qual é o crescimento desse grupo? Porque você teve a questão, a partir dos anos 90, você começa uma lenta inclusão da população preta no Brasil, que depois se acelera com o boom das commodities, com as políticas de inclusão, agora deve ter dado uma bela estacionada e um declínio, mas você tem muita gente, você tem uma porosidade socioeconômica no Brasil muito grande. Como é que vocês analisam isso? Qual o potencial de vocês? Em que momento vocês estão e para onde vocês acham que vocês podem ir? Boa. Assim, como você falou, André, a população negra tem uma estimativa de ser 54% da população nacional ou mais, né? Isso circula no entorno de 115 milhões de brasileiros. E essa população é uma população que tem uma participação significativa no PIB do país, né? Tem uma participação de 1,7 trilhões no PIB nacional, isso são dados do ano passado, né? O que demonstra o seguinte, é uma população que está consumindo, né? E esse consumo, ele se dá em todos os setores e também no setor turístico, né? O setor de turismo, nos últimos 10 anos, teve um crescimento, né? Um crescimento tímido, mas dentro desse crescimento, a camada populacional que mais cresceu, né, que cresceu 105%, são as camadas populacionais onde estão a população negra, C, D e E. E nessas camadas, esse crescimento só foi possível porque a população negra começou a consumir com mais engajamento. Então, isso é resultado, sem dúvida alguma, de políticas afirmativas, né, que afetam, sem dúvida alguma, que dão resultados econômicos, mas tem outros fatores também que demonstram esse crescimento, né? Tem havido no mundo um levante muito grande da afirmação, do orgulho de ser negro, o desejo de conhecer as histórias, né, relacionadas às nossas ancestrais, às nossas raízes. Então, esse consumo vem crescendo em todos os setores e a gente está falando de uma economia global. Quando a gente vê o setor de entretenimento, a indústria cinematográfica, que a gente vê Hollywood produzindo filmes, né? Obviamente tem políticas afirmativas, mas tem um resultado muito grande de consumo e publicitário, né? Hoje a gente vê, há 10 anos atrás, uma empreendedora foi chamada de louca porque ela queria desenvolver produtos para cabelos de crespos, né? Cabelos de negros e negras. Hoje ela é uma das maiores empresárias brasileiras.
Ou seja, nos últimos 10 anos, não só teve um crescimento da população negra em consumo, mas também teve um crescimento em consumo de representatividade. Ou seja, eu quero me enxergar no que eu estou consumindo, né? E É o nicho, é o nicho. Que é o que se chama de nicho, né? Olha, Marcelo, quando eu vejo que é a maior parcela da população nacional, se a gente divide a pizza, é mais da metade da Não pizza, é nicho, me enganei. eu já diria que já ultrapassou os limites do nicho, né? É muito maior. É realmente um mercado, as marcas, diferentes setores econômicos já identificaram isso, né? E nós já identificamos, sobretudo, que no turismo existe aí uma defasagem muito grande, não só de produtos que tenham representatividade, Marcelo, mas, como eu contei a história aqui do bairro da Liberdade, falta o turismo no Brasil tem um desafio, que é o desafio de crescer, né? O Brasil recebe menos turistas que a Torre Eiffel, que as ilhas do Caribe. O Caribe recebe mais de 30 milhões de turistas e nós recebemos 6 milhões e meio, né, com todos os grandes eventos. O que as pessoas vão buscar no Caribe que não tenha no Brasil? Nós temos um litoral continental, né, com várias cores e belezas. As ilhas do Caribe têm uma participação muito grande da cultura afro-indígena, né? A música, a gastronomia, e isso nós temos de sobra aqui. 70% das manifestações culturais brasileiras estão relacionadas a origens afro, né? O que acontece é que o mercado de turismo nunca soube empacotar isso, porque esses são grandes atrativos, né? E, sobretudo, hoje, que há uma mudança no turismo global, que as pessoas não querem mais só ir tirar foto, querem viver experiências. Nós temos aqui um manancial de experiências que estão relacionadas a esse histórico da população negra. Então, nós somos uma empresa especialista a empacotar, né, a trabalhar esses valores, esses legados culturais e apresentar como atrativo para atrair mais turistas, sejam turistas negros que buscam representatividade, e sejam turistas não negros. A gente tem um número muito grande de pessoas não negras, né? E o nosso crescimento internacional foi muito orgânico, porque assim que nós começamos a desenvolver o nosso trabalho, e fomos pautados em algumas mídias, estrangeiros do mundo inteiro começaram a buscar, né? Porque nós somos um diferencial dentro do turismo no Brasil, né? Então, o nosso crescimento internacional foi orgânico. A gente não trabalhou a internacionalização da empresa, mas nós já estamos presentes em 15 países. E quais as experiências no turismo, quais as experiências que são de maior sucesso? O que os clientes mais procuram, o que está mais acessível? Quais são os roteiros que causam mais impacto? Grande parte dos roteiros, o Marcelo, como assim, grande parte da população, né, falando desse turismo doméstico, a população do país não teve acesso a essas histórias. Ainda na cidade de São Paulo, aqui, esse roteiro que conta a história do bairro da Liberdade, esse é um dos roteiros que mais chama a atenção, não só de estrangeiros, mas de paulistanos, e alguns deles moram ali na região, né? Porque são histórias que não eram contadas. Então, esse do bairro da Liberdade é um dos que mais cresceu rapidamente, assim, tivemos adesão, vem grupos de várias partes do mundo querendo conhecer essa história. Alguns deles já visitaram o bairro da Liberdade, só conheciam essa história, né, da cultura ocidental ali, né, oriental, mas o bairro da Liberdade é nós temos outros roteiros, as vivências no terreiro, tem uma busca, os estrangeiros têm uma predileção muito grande por querer conhecer o que são as matrizes africanas, o que são os terreiros, eles querem ter contatos com essa riqueza. Nós temos um dos roteiros também que chama bastante atenção, que é o do Quilombo dos Palmares, né? Que é muito interessante, que Maceió é uma das cidades, né, do Nordeste que tem um fluxo de turismo muito grande. Né? E grandes empresas de turismo criaram esse destino de Maceió, né? Mas nenhuma delas apresentava o Quilombo dos Palmares, que é uma referência internacional da história do país. Quando a gente começou a desenvolver o roteiro de Quilombo dos Palmares, né,
a adesão também foi muito rápida e muitas dessas, de muitos grupos que iam por outras agências em pacotes fechados, eles deixavam de sair um dia com as outras agências para visitar o Quilombo dos Palmares em um dos nossos roteiros. Então, eu posso dar infinitos exemplos. As vivências em quilombos, né? As comunidades quilombolas trazem aí não só uma referência de natureza e sustentabilidade, que muitas delas estão em lugares ecológicos bastante privilegiados, mas referências de resistência, de tradições, e isso chama muita atenção das pessoas. Quais quilombos podem ser visitados pelos roteiros de vocês? Ou melhor, áreas quilombolas, né? Do quilombo. Tem alguns, Marcelo. Assim, a gente tem experiências quilombolas no norte, no nordeste, aqui no sudeste, no sul, né? Ainda dentro das capitais tem alguns quilombos, né? No sul tem o Quilombo do Silva. Aqui em São Paulo a gente tem algumas comunidades quilombolas no litoral. Então a gente tem alguns roteiros. Eu vou destacar alguns, né? Na cidade, em São Paulo, a gente tem um roteiro que é o da Rota da Liberdade, que é um roteiro de uma operadora de turismo, que ela ganhou um prêmio da Unesco por desenvolver esse trabalho, contando a história, né, dos escravizados e por onde eles passaram, né, nas cidades do interior de São Paulo, e quais foram as contribuições deles nessas cidades. Então, ela faz um roteiro que passa por essas cidades, mostrando tradições musicais, como o jongo, mostrando tradições culturais como festas religiosas, tradições gastronômicas, como algumas gastronomias dessa região. Então, a Rota da Liberdade é um dos roteiros que, pelo menos, eu tenho um carinho muito especial. Né? Passa por quais regiões? A Rota da Liberdade é uma rota grande, então você tem a possibilidade de fazer ou o roteiro integral, né, que são 13 cidades, ou o roteiro, né, personalizado. Mas passa ali sai de Paraty ou de Ubatuba, ali naquela região entre o litoral do extremo sul do Rio de Janeiro ao extremo norte de São Paulo, sobe por Cunha, passa por algumas cidades, né? Taubaté, pelo Vale do Café, né? Toda aquela região do café, e visita algumas fazendas dessa região. É um roteiro muito bacana, muito bacana. Legal, uma área muito preservada, tem fazendas ainda e tem assentamentos ainda preservados. Eu conheço alguma coisa por ali. Meu caro, muito obrigado por tudo que você nos explicou, por tudo que você nos apresentou. Banner Report conversou agora com o Carlos Humberto, criador da Travel Tech Diaspora Black. Caríssimo, até a próxima, muito obrigado. Obrigado.